Olá, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo do Livro da Esperança, uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Este livro faz relação do Novo Testamento com o Evangelho segundo o Espiritismo e Emmanuel nos traz várias interpretações desses versículos. Hoje, nós seguimos no capítulo 51, intitulado Na Construção da Virtude. Ele utiliza para desenvolver a sua fala o versículo 10 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele relaciona com o capítulo 17, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Então, a virtude, são as sementes que já estão no nosso coração, que foram colocadas por Deus aqui dentro de nós, e que elas precisam ser cuidadas para que elas possam florescer, para que elas possam frutificar. Então vamos lá. Emmanuel começa. Tolera as descabidas injúrias e calas a justificação que te pende a boca, esperando a preço de lágrimas que o tempo te mostre a isenção da culpa. No entanto, com isso, promoves reconhecimento e renovação dos teus próprios perseguidores. Podes apropriar-te da felicidade alheia, através de pleno domínio no lar de outrem, à custa do infortúnio de alguém. E, embora padecendo agoniada fome de afeto, ensinas a prática do dever a quem te pede convivência e carinho. Todavia, com semelhante procedimento, acendes na própria alma a chama do amor puro, com que um dia aquecerás os entes queridos nos planos da vida eterna. Tens razão de sobejo para falar a reprimenda esmagadora aos irmãos caídos em erro, pela ascendência moral que já conquistaste, e pronuncias a frase de estímulo e indulgência, muitas vezes sob a crítica dos que não te compreendem os gestos, mas consegues assim reerguer o ânimo dos companheiros desanimados, recuperando-lhes as energias para o levantamento das boas obras. Guardas o direito de repousar pelo merecimento obtido em longas tarefas nobremente cumpridas e prossegues em atividade laboriosa no progresso e na paz de todos, quase sempre com o desgaste acelerado das próprias forças. Entretanto, nesse abençoado serviço extra, lanças o seguro alicerce dos apostolados santificantes que te clarearão o grande futuro. Sob o assalto da calúnia, ora em favor dos que te ferem. Quando vantagens humanas te sorriam com prejuízo dos outros, prefere o sacrifício das mais belas aspirações. Com autoridade suficiente para a censura, semeie a benevolência onde estiveres. Retendo possibilidade de descanso, abraça o maior esforço e trabalha sempre. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem pode fazer quando pode fazer o mal, vive por antecipação o iluminado país da virtude. Então, que mensagem profunda, essa que Emmanuel nos traz sobre essa questão de construção. É interessante porque Jesus, lá no livro Boa Nova, ele fala que ele veio para fazer a construção do reino de Deus no coração do homem. E essa construção, para que ela esteja acontecendo, é preciso que nós estejamos tentando colocar em prática o que temos aprendido com Jesus. Então, nós precisamos ouvir o Evangelho, pegar esse Evangelho e tentar trazer para a nossa vida diária, para aquilo que acontece. Neste livro, o Emmanuel sempre tenta trazer exemplos da nossa vida cotidiana, para que a gente possa identificar de que forma é possível colocar esse Evangelho em ação na nossa própria vida, E ele vai dando muitos exemplos aqui, que é a primeira parte da mensagem, que ele fala sobre várias questões
E de que maneira que nós podemos transformar, apesar de, às vezes, incorrermos em erros, a gente se empenhar para consertar através do amor. E ele conclui fazendo um resumo. Então, ele fala sobre o assalto da calúnia, em favor do... O que é a calúnia, né, gente? A calúnia é quando alguém diz algo sobre nós que não é verdadeiro, que é uma mentira. É quando as pessoas falam algo sobre nós que não tem fundamento. E quando isso ocorre, isso mexe profundamente com o nosso ego, mexe com o nosso eu, e nos faz, muitas vezes, ficar com raiva, nos faz desejar, às vezes, retribuir o mal com o mal. Mas Emmanuel nos recomenda que a gente ore em favor dos que nos ferem. E quem que recomenda isso? É o Emmanuel? Não, gente, é lá, ó, o versículo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Se nós somos perseguidos de alguma forma, se nós somos caluniados, se as pessoas falam algo que não é verdadeiro, primeiramente nós precisamos pensar o seguinte. Olha, eu gosto muito dessa fala. Eu estou me lembrando de uma colocação que o Mário Sérgio Cortella fez, mas eu creio que não seja dele a ideia original, mas foi numa palestra dele que eu ouvi, que ele coloca o seguinte sobre a questão da calúnia, da mentira, da fofoca. Se aquilo que estão dizendo sobre mim é verdadeiro, então eu tenho a oportunidade de colocar em prática o que eu tenho aprendido e mudar aquele meu comportamento. E se aquilo que estão dizendo sobre mim não é verdadeiro, então eu não preciso me preocupar, porque se não é verdadeiro, não diz respeito a mim. Então, nós precisamos mudar a nossa postura com essa questão. É certo que não é agradável as pessoas falarem coisas que não são reais sobre nós, mas nós precisamos observar como que nós temos trabalhado a questão do nosso orgulho, das questões que envolvem muito o nosso eu, né? Então, esse é um ponto. Depois ele coloca para que a gente tome cuidado com as vantagens humanas. Porque se a gente for ter alguma vantagem em alguma situação, mas essa vantagem trouxer prejuízo para outra pessoa, é melhor que a gente não faça. Porque uma coisa, para ser boa para mim, ela não pode ser ruim para o próximo. Se ela é boa para mim, ela é bom para o próximo. Lembra? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo com a ti mesmo. Então, se o que eu faço eu não gostaria de receber de volta, não é bom. Então, eu não devo fazer. Se aquilo que eu quero fazer somente beneficia para mim e traz prejuízo para o outro, eu preciso rever o meu conceito, né? Então, essa é uma outra reflexão que Emmanuel nos traz, que também está vinculada com os ensinamentos de Jesus. Depois ele fala que mesmo que a gente tenha autoridade para censurar, autoridade moral para censurar alguém, que a gente deve falar, semear a benevolência, a bondade, e nós não devemos censurar, julgar, condenar ninguém. Porque na bem da verdade, todos nós temos erros, cometemos falhas. Então, quem somos nós? E lembrar que Jesus, que foi o ser mais perfeito que pisou nessa terra, ele jamais ficou censurando. Ele chamava a atenção dos fariseus e dos escribas para determinados comportamentos com o objetivo educativo, mas não com o objetivo de censura e de crítica e de julgar. Ele falava com o objetivo educativo. E então nós precisamos semear com bondade no coração do outro. Nós precisamos acolher o outro. Nós precisamos lembrar que nós também não somos exemplo e que nós também temos as nossas falhas, nossos erros para corrigir. E depois ele diz, né, que se a gente tem a possibilidade de descansar, que a gente abra os braços e trabalhe mais. Empenhe o nosso tempo em levar o Evangelho para o outro. E eu gosto muito de lembrar que levar o Evangelho para o outro não é falar do Evangelho, é a gente viver o Evangelho. É a gente, através da nossa conduta, da nossa ação, nós tocarmos o coração do outro. É que as nossas ações possam convidar o outro
a ser diferente, a pelo menos terem curiosidade em saber aquilo que nós fazemos e por que nós fazemos e por que nós nos portamos de determinada prática. E Emmanuel termina a dizer, né, que quem pratica o bem quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Então, todas as vezes que eu consigo fazer o bem no lugar do mal, eu estou construindo essa virtude dentro do meu coração. Então, que essa construção, ela possa acontecer todos os dias na nossa vida e que ela possa contribuir de forma efetiva para que nos tornemos seres humanos melhores. Muito obrigada a todos, um excelente final de semana, uma excelente semana. Fiquem com Deus e até a próxima.